Olá, alunos, professora Alane Fontinelli, iniciando aqui mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai estudar sobre as tabelas de frequências, vamos estudar média aritmética, moda, mediana. Todos esses tópicos que eu acabei de citar estão dentro do conteúdo estatística, tá certo, gente? Então espero vocês na nossa aula que vai começar agora. Olá, alunos! Estamos aqui iniciando o nosso conteúdo de matemática, na verdade, dando continuação ao conteúdo estatística. Hoje a gente vai falar sobre distribuição de frequências. Como fazer uma distribuição de frequências? Inicialmente, a gente precisa de informações, de dados que serão coletados, e esses dados são organizados em uma tabela, certo? A forma como a gente organiza esses dados na tabela é chamada de distribuição de frequência. Então, vejamos aqui a continuação do que eu estava falando para vocês. Tabela de distribuição de frequências. Veja a situação abaixo. Para a gente formar uma tabela, gente, com distribuição de frequências, a gente precisa de uma situação, de um contexto, tá certo? Para que em cima desse contexto a gente possa organizar todas as informações lá. Então, diz o seguinte: foi feita uma pesquisa sobre as idades dos alunos da terceira série do ensino médio. Obtivemos os seguintes resultados. Em negrito, gente, vocês estão vendo as idades desses alunos que foram pesquisados, tá bom? Então, aqui aconteceu o quê? Nós tivemos alunos, né? Um aluno tinha 16 anos, o outro 16 anos, 15 anos, 17 anos, 17 anos, 18 anos, 18 anos, 18 anos, 19 anos, 19 anos, 20 anos, 20 anos, 21 anos, 18 anos, 17 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, 17 anos e 16 anos. Coloque essas informações em uma tabela de distribuição de frequências. Então, primeiro para a tabela existir, é preciso que tenha surgido informações. Nesse caso aqui, gente, foi uma pesquisa a respeito das idades dos alunos da terceira série do ensino médio. Essas idades vão ser organizadas em uma tabela de distribuição de frequências, como veremos agora. Montando a tabela de distribuição de frequências. Então, gente, essa tabela é uma tabela simples, é uma tabela bem básica, e a gente vai montar nela 3 colunas. Estão vendo? A primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna. Agora, a gente precisa compreender o que colocar em cada coluna, tá bom, gente? A primeira coluna, aqui no cabeçalho, essa linha aqui que tá em negrito, a gente chama de cabeçalho. O cabeçalho são as informações necessárias para a construção da tabela. Então, na primeira coluna, vai ficar as idades dos nossos alunos que foram entrevistados. A segunda coluna vai ficar a frequência absoluta, que a gente vai abreviar para FA, F de frequência, A de absoluta. A terceira coluna vai ficar a frequência relativa, que eu vou chamar de FR, F de frequência, R de relativa. Se vocês perceberem, tá aqui, gente, ó, todas as idades estão aqui, né, em negrito. A gente vai pegar essas idades e vai colocar numa tabela. Então, a gente sempre, quando vai organizar uma tabela com distribuição de frequências, a gente sempre começa do menor para o maior. Então, a idade menor aqui é 15 anos. O aluno mais novo dessa turma tem 15 anos. Temos alunos com 16 anos, alunos com 17 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos e 21 anos. Depois de colocar todas as idades entrevistadas, na última linha da coluna vai ficar o total, tá certo? Agora, a gente vai preencher com a frequência absoluta, que é o FA. A frequência absoluta é a quantidade de alunos que tem aquela nota. Por exemplo, a idade 15 anos. Quantos alunos têm 15 anos? Se a gente voltar para cá, a idade 15 anos, pessoal, olhando, só aparece uma vez. Por isso que você está vendo esse 1 aqui. Então, significa dizer que um aluno dessa turma tem 15 anos. 4 alunos dessa turma têm 16 anos. 5 alunos, 17 anos. 4 alunos, 18 anos. 3 alunos, 19 anos. 2 alunos, 20 anos. E um aluno tem 21 anos. Aí, gente, bem abaixo na última linha tem um total. Então, você vai somar quantos alunos
participaram dessa entrevista? 1 mais 4, 5, 5 com 5, 10, 10 mais 4, 14, 14 com 3, 17, com 2, 19, com 1, 20. Então, participaram 20 alunos, tá bom? Agora, a gente vai fazer a frequência relativa. A frequência relativa é a porcentagem daquela informação. Então, quantos por cento dessa turma tem 15 anos? Opa, eu sei que um aluno tem 15 anos. Então, para você calcular a porcentagem, você vai pegar o 1 e vai dividir pelo total de alunos dessa turma, que são 20. 1 dividido por 20 dá 0,05. 0,05 corresponde a 5%. Estão entendendo aí, gente? Tá dando para enxergar direitinho? 5%, né? Agora então eu posso dizer que 5% da turma tem idade de 15 anos, que 5% corresponde a um único aluno, tá bom? Vamos calcular a porcentagem 4, né, que está relativa a 16 anos. Isso significa dizer que 4 alunos têm 16 anos. Vou pegar o 4, que é a frequência absoluta, e vou dividir pelo total, que é 20. 4 dividido por 20 vai dar 0,2. E 0,2, gente, nada mais é do que 20%. Continuando, 5, vou calcular a frequência do 5, né? Então, 5 dividido por 20 vai dar 0,25, ou seja, 25%. 4 dividido por 20, 0,2, ou seja, 20%. 3 dividido por 20, 0,15, ou seja, 15%. 2 dividido por 20, 0,1, ou seja, 10%. 1 dividido por 20, 0,05, ou seja, 5%. Quando você somar todos esses decimais, vai dar 1,00. Assim como quando você somar toda a porcentagem, tem que fechar 100%. Vamos ver? 5% mais 20%, 25%, mais 25%, 50%, com 20%, 70%, mais 15%. 85%, mais 10, 95% e mais 5%, fechou os 100%. Galera, nessa tabela aqui, o que vocês não podem esquecer, que a primeira coluna vai ficar as informações, se falar de idade, a idade que fica aqui, peso, gosto, tá bom? A frequência absoluta, que é o FA, é a quantidade de pessoas que têm aquela idade. E a frequência relativa é a porcentagem. É só você pegar o valor de FA e dividir pelo total. Aí aqui você apresenta na forma decimal e aqui você apresenta na forma percentual. Medidas de centralidade. Quando a gente fala de medidas de centralidade, a gente vai falar de 3 palavras muito importantes, que é a média aritmética, a moda e a mediana. Agora, gente, nós veremos como calcular a média aritmética de determinada sequência de valores. Média aritmética. Como calcular a média aritmética de determinada sequência de valores? Gente, a média aritmética ela é o resultado da soma de uma sequência de valores dividido pela quantidade de termos dessa sequência, tá certo? Então, vejamos aqui um exemplo. Lucas realizou 5 provas no primeiro período na escola em que estuda, obtendo as seguintes notas. Então, Lucas tirou 7 na primeira nota, 8 na segunda nota, 6 na terceira nota, 5 na quarta nota e 4 Lucas tirou as seguintes notas: 7, 8, 6, 5 e 4. Lucas só será aprovado no primeiro período se obter média 6 ou maior que 6. Qual foi a média do período de Lucas? Então, gente, vamos calcular essa média aritmética, né? Calculando média aritmética. Vejamos como calcular a média aritmética de uma sequência de valores. Voltamos aqui para essa questão do Lucas. Vejamos como se dá o procedimento de resolução. Então, gente, nós vamos calcular aqui a média aritmética desses valores. Olha só, quando a gente for calcular a média aritmética, a gente representa por x barra, tá bom? A média. Então, eu vou pegar as notas que Lucas obteve. Lucas teve nota 7, mais nota 8, mais nota 6, mais nota 5, mais nota 4. Então, gente, eu vou tomar todas as notas que Lucas tirou e vou dividir pelo total de notas.
Quantas provas Lucas fez? 5. Então, eu vou dividir por 5. Isso é média aritmética. Você soma todos os valores e divide pela quantidade de valores. Nesse caso aqui, você vai somar as 5 notas e vai dividir por 5, tá bom? Então, x barra, que é a média aritmética, é igual e vamos somar. 7 mais 8, 15. 15 mais 6, 21. 21 mais 5, 26, não é, gente? E 26 mais 4, 30. 30 dividido por 5. Agora, a gente vai dividir o 30 por 5 para a gente encontrar a média aritmética. 30 dividido por 5 vai dar quanto, gente? Vai dar 6. Então, aqui diz que se Lucas tirar a nota 6 ou maior que 6, não é, gente? Ó, no primeiro período, se obter 6 ou maior que 6, ele vai estar aprovado. Então, aqui, a gente calculando na mão a média de Lucas, descobrimos que a média dele é 6. Gente, a média aritmética, ela pode dar inteira, tá bom? Exato. Assim também como ela pode dar quebrado, viu? Nesse caso aqui, a gente obteve um valor exato, mas o valor pode dar quebrado, ou seja, o valor pode dar decimal. Vamos continuar aqui, galera. Agora, a segunda medida de centralidade que a gente vai estudar é a moda. O que é a moda, gente? A moda, quando a gente ouve falar assim de moda em um conceito amplo na sociedade, a moda é aquilo que todo mundo usa, é aquilo que todo mundo gosta, é aquilo que está na preferência do povo, não é isso? Isso é moda. Então, a gente pensa, por exemplo, em uma roupa. Quando é que uma roupa está na moda? Quando a gente vê muitas pessoas usando aquela roupa, né? Então, quando aquela roupa aparece demais na mídia, entre as pessoas, né, sendo usadas, a gente percebe que aquela vestimenta está na moda. Então, vamos ver aqui uma situação, problema que diz assim. Em uma sala de aula foi verificado os times da preferência dos alunos e o resultado foi o seguinte. Então, olha só. Teve um aluno que disse que torce para o Flamengo, o outro disse que torce para o Palmeiras, o outro torce para São Paulo, o outro é corintiano, o outro torce para o Flamengo, o outro diz que torce para o Flamengo, o outro diz que torce para o Corinthians. Qual a moda entre os times? Gente, quando a gente estiver falando de moda, a gente vai representar por MO, tá bom? MO representa a moda. Então, a moda dos times é aquele time que mais caiu na preferência das pessoas. Então, vamos ver aqui o Flamengo, ó. 1, 2, 3. 3 pessoas disseram que torce para o Flamengo. Palmeiras, só 1. São Paulo, só 1. Corinthians, só 1. Qual foi o time de maior preferência dos entrevistados? Foi o Flamengo, não foi, gente? Então, o Flamengo representa a moda entre os times, tá bom? Então, a gente viu aqui, né, pessoal, falando sobre moda através de uma pesquisa sobre times. Mas na matemática, a gente vai estudar a moda entre os números, tá bom? Vamos entender aqui no slide seguinte. Trago para vocês novamente a pesquisa, né, que fala que foi feita uma pesquisa sobre as idades dos alunos da terceira série do ensino médio e obtivemos os seguintes resultados, né? Então, aqui a gente vê novamente as idades, 16, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 18, 17, 16, 17 anos, 18, 17 e 16 anos. A pergunta diz, qual a moda entre as idades? Gente, a moda entre as idades é aquela idade que mais apareceu. Se nós voltarmos lá para a lâmina anterior da tabelinha que fala das idades, a gente vai ver, ó, que a idade que mais teve foi a idade de 17 anos. 5 alunos têm 17 anos. Então, esse aqui só é um aluno, esse só é 4, 4, 3, 2, 1. Mas a idade de 17 anos é a idade que mais apareceu. Então, o número que mais se repete, ele é representado como uma moda. Então, no caso aqui, a moda, MO, né? MO de moda é igual a 17 anos, tá bom? Veja as sequências abaixo e diga quem é a moda entre os números. Então, aqui a gente vai ver que nós temos na primeira sequência da letra A, o 2, o 5, o 7, o 9 e o 11. Se você perceber, todos os números aqui nessa sequência, a gente só aparece uma vez. Eu tenho só um 2, só um 5, só um 7, só um 9, só um 11. Então, nesse caso aqui, não existe moda. Ou seja, gente, o exemplo, ele é amodal. Quando não tem moda, a gente diz que o exemplo é amodal, né? Na letra B, nós temos a sequência 15, 15, 16, 17, 18.
Quem é a moda nessa sequência? Se você perceber, o 15 aparece 2 vezes, o 16 só aparece uma vez, o 17 só aparece uma vez e o 18 só aparece uma vez. Então, o número que mais se repetiu aqui foi o 15. Ele apareceu 2 vezes nessa sequência. Então, a moda, que é igual a MO, é o 15. Tá bom, gente? Sequências que temos apenas uma moda, a gente pode também classificar ela como unimodal, quando eu só tenho uma moda. Nesse caso aqui, a minha moda é apenas o número 15, que aparece 2 vezes. Vamos para a próxima sequência, pessoal. A próxima sequência, gente, da letra C, nós temos 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5. Qual é a moda, gente? Vamos ver aqui. O número 2 aqui aparece 3 vezes. O número 3, só 2 vezes. O número 4, 3 vezes. E o número 5, 2 vezes. Então, aqui a gente percebe que a moda, ela acontece entre 2 números. A moda aqui, gente, desculpa, deixa, ó. Aqui você tá percebendo, né, que a moda, ela vem diz que é o 2 e o 3, né, gente? Mas não é verdade, não. Aqui foi um erro de digitação da teacher, tá bom? A moda, gente, aqui nada mais é do que o 2 e o 4, tá bom, gente? Foram os números que mais se repetiram nessa sequência de valores. Se você puder perceber, né? Foi o 2 e o 4. Então, a moda é o 2 e o 4. Quando a moda for dada por 2 valores, a gente diz que nós temos uma sequência bimodal. Bi quer dizer 2. A próxima é medida de centralidade e última que a gente vai estudar é a mediana, gente. Super fácil. A palavra mediana está associada ao elemento do meio, tá? Médio, meio. Qual a mediana da sequência dos números abaixo? Ele quer saber a mediana. Então, aqui nós temos a sequência 5, 10, 15, 3, 2, 5, 7. Bom, gente, primeiro, para a gente saber quem é a mediana, é preciso que a gente faça essa organização em rol. O que significa organizar em rol? Significa organizar os números do menor para o maior ou do maior para o menor. Só que eu aconselho que quando você estiver organizando em rol, a gente sempre organize do menor para o maior. Essa sequência aqui é uma sequência bagunçada. Uma sequência desordenada. A gente vai colocar a sequência em rol do menor para o maior. Nessa sequência, quem é o menor termo? O 2, depois do 2 vem o 3, depois do 3 vem o 5. Se você perceber, o 5 aparece 2 vezes. A gente repete. Depois vem o 7, depois vem o 10 e depois vem o 15. Ó, foi do número menor até chegar no número maior. Quantos termos nós temos nessa sequência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 termos, tá bom, gente? A sequência é formada por uma sequência de valores ímpares. Então, a mediana é o elemento do meio. Então, se eu tenho 7 termos, eu vou separar 3 para um lado, 3 para o outro. Quem foi que ficou no meio? Quem ficou no meio foi o 5. Então, o 5 é a mediana. Tá certo? Vamos ver aqui outro exemplo, calculando medianas. Então, aqui a gente tem o exemplo 1, 4, 5, 7, 6, 10, 1, 2, 12 e 8. Primeiro, o que a gente faz? Organiza a sequência em rol, ou seja, coloca a sequência do menor para o maior. Então, eu vou colocar 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12. Agora, a gente percebe quantos termos nós temos nessa sequência. Ó, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 termos. 9 é um valor ímpar. Então, eu vou separar 4 para um lado, 4 para o outro. Quem foi que ficou no meio? O 6. Então, o 6 representa a mediana, tá bom, gente? Então, alunos, vamos ver aqui o exemplo 2. Temos aqui uma sequência. 5, 6, 8, 10, 12, 3, 4, 7, 5, 1, 1, 2, 2, 3. Primeiro, para a gente encontrar a mediana, a gente precisa primeiro fazer o quê? Organizar a sequência em rol. O que é a organização em rol? É a organização do menor para o maior. Então, a gente vai começar do menor, o menor é 1. Então, aqui vai vir 1, 1, porque a gente tem 2 uns, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Coloquei os números, tá bom? Do menor para o maior. Agora, vamos contar quantos termos nós temos nessa sequência.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nós temos 14 termos. 14 é um número par, não é, gente? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar 6 para um lado, 6 para o outro. O que ficou no meio foi o 4 e o 5. Agora, ficou 2 termos. Quando ficar 2 termos no meio, o que a gente faz? Nesse caso, como obtivemos 2 termos no meio, faremos o seguinte: a gente vai somar esses 2 termos, o resultado que der, a gente vai dividir por 2. Então, eu vou somar o 4 mais 5, que vai dar 9, e 9 dividido por 2, que vai dar 4,5. Então, a mediana vai dar 4,5. A mediana pode ser inteiro, pode ser quebrado, tá bom, gente? Nesse caso aqui, que é o exemplo 1 da sequência, como a sequência era ímpar, o número do meio é a mediana. Quando a sequência for par, a gente vai pegar os 2 números do meio, somar os 2 e dividir por 2 para obter a mediana. Obrigada a todos e tenham uma boa aula.